Abra sua Bíblia no Salmo 32, verso 8. A palavra profética do mês de agosto é essa. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida e lhe darei conselhos e cuidarei de você. Aleluias! Fale para o irmão do seu lado: eu o guiarei pelo melhor caminho da sua vida. E lhe darei conselhos e cuidados e cuidarei de você. Essa é a palavra do Senhor para você, Filadélfia. Essa é a palavra do mês de agosto para você. Quando nós pensamos em fim dos tempos, nós ficamos um pouco atribulados, preocupados. E hoje eu quero falar sobre uma batalha que nós vamos enfrentar nos últimos dias. É uma batalha extremamente espiritual, está ligada à tua alma, está ligado àquilo que você pensa. Eu tenho visto nos últimos dias pessoas brigando com a fé, dizendo: eu acho que a minha fé esfriou, porque eu não acredito mais em certas coisas. Outros dizendo assim: eu acho que a minha fé, ela está abalada, e eu estou assim, meio desanimado. Parece que eu não vejo mais endemoniado cair na igreja. Parece que eu não vejo mais as curas como antigamente nós víamos acontecer. Parece que eu não vejo mais a igreja orando em línguas como antes. Parece que eu não vejo esses sinais e maravilhas. Eu acho que a minha fé está esfriando. Aí, igreja, veio uma questão: por que a fé esfria? Eu vejo pessoas com a mente extremamente confusa, perturbada, desesperada, ansiosa, cansada. Uma mente cheia de questionamentos, separando o que é. Eu devo fazer primeiro? Eu vou no culto primeiro? Ou eu vou gastar um tempinho a mais dormindo algumas horas, porque o único dia da semana que eu posso dormir até as 10, pastora, é no domingo, e fim domingo de manhã. É muito difícil. É a falta de dinheiro. Desculpa falar, igreja, mas os locais de Alfenas não são tão longe assim. Nossa cidade não é tão grande. Exercitar não faz mal. E não é tão caro vir à igreja, não é. Talvez você esteja passando uma batalha espiritual, mas como que eu vou saber que é uma batalha espiritual? Porque toda batalha espiritual começa aqui, ó. Ela começa na tua mente. Ela começa na tua mente. E eu tenho visto muitos tirando algumas bases do seu caminhar, tirando as bases da fé na caminhada, porque tem prioridades. Eu priorizo terminar as minhas coisas, porque eu priorizo as minhas coisas. E olha, isso tudo eu já vi muitos abandonarem a fé nessa jornada. Muitos abandonaram a fé, não é verdade? Não sei se você sente falta, mas tem muitos que estiveram aqui conosco, que abandonaram a fé no meio da jornada, e desistiram da fé no meio da caminhada. Por quê, pastora? Porque a gente, como igreja, não foi atrás? Também. Mas a maior parte por causa de uma batalha que está aqui. Tudo começa aqui dentro. Tudo começa aqui dentro. Pessoas com jornadas inconstantes. Hoje eu estou orando em línguas. Amanhã eu estou me embriagando no álcool. Hoje eu estou declarando a cura sobre o meu relacionamento. Amanhã eu estou declarando: maldito esse homem que eu me casei. Inconstantes na fé, cheio de inconstância. Vejo muitos também desistindo, não pela quantidade de fé que tem faltado. Nem sempre, às vezes tem que ter muita fé. Eu vejo muitos com muita fé. Pessoas que dizem: eu creio em Deus, eu sei que Ele está comigo, mas eu não preciso estar na igreja. Eu vejo muitos também
falando que a fé ela é importante, que o amor de Jesus é tudo para ela, mas a mente delas está cheia de coisas carregadas, tão carregadas que se sentem desfalecidos no meio da caminhada. Querida igreja, se você tem uma fé firmada, escuta isso, se você tem uma fé firmada, mas a sua mente não está funcionando bem, não vai dar nada certo. Se você tiver uma fé bem fundamentada, bem firmada, mas a sua mente não estiver funcionando do jeito certo, a tua jornada vai ser inconstante e você vai achar que é falta de fé. E aí, quando você acha que é falta de fé, automaticamente você deixa de crer e você passa a viver a quem? E você passa a viver uma realidade mentirosa, uma realidade com falsas verdades, uma realidade fora daqueles que são crentes de verdade. Muitos creem certo aqui, eu sei, muitos, mas pensam errado. Muitos creem no amor de Jesus, muitos creem na morte, na ressurreição, na vida, mas estão pensando errado. Pensamentos que sabotam a fé. Você já parou para pensar nisso? Existem pensamentos que sabotam a fé. E olha, não venha com as suas críticas dizendo que eu vou pregar pensamento positivo, porque eu não prego sobre isso. Eu vou dizer sobre uma verdade que as Escrituras deixam bem clara. Se a sua mente estiver fora do natural, fora da forma, dá tudo errado na tua vida. Tudo errado na tua vida. A mentalidade não redimida, ela rouba aquilo que a fé faz crescer. A mentalidade não transformada, ela rouba a fé, te faz crescer de imaturo para maduro, de criança para adulto, de infantilidades para pensamentos coerentes. E hoje o que eu quero falar para você é que os seus pensamentos sejam coerentes às Escrituras Sagradas. Eu profetizo hoje sobre a sua vida que os teus pensamentos serão pensamentos de paz, segundo as Escrituras Sagradas, segundo o que Cristo revelou a nós. Por isso, igreja, nós precisamos fundamentar bem a nossa fé. E também redimir a nossa mentalidade. Hoje à tarde, eu pensando nisso, eu fiquei a analisar as coisas e eu falei, meu Deus, como nós pensamos tudo errado. Eu não estou falando só para você, igreja. Todas as vezes que a palavra é ministrada nesse altar, seja qualquer ministro, Deus fala ao coração do ministro primeiro. E eu pensava assim, Deus, que tipo de mentalidade é a do fim? Me ajuda a entender que tipo de mentalidade é do fim. Eu vejo uma mentalidade do fim como uma mentalidade de fuga. Como assim, pastora? A mentalidade de fuga, de você querer fugir dos problemas. Aquele tipo de pessoa que fica à procura de um novo relacionamento conjugal, porque o anterior foi ruim, e quando está no novo, começa a querer dizer que o anterior era muito ruim. Uma mentalidade de fuga que foge da realidade presente para viver o passado. A mentalidade do fim é fazer você viver cada vez mais no teu passado, com o que fizeram, com o que estão fazendo, com o que as pessoas disseram sobre mim, sobre palavras que um dia foram lançadas no teu pensamento e você acreditou nelas e vive no passado. A mentalidade do fim é dizer para você, você não tem algo hoje, você tem só um passado. Uma história de dor, uma história de trauma, uma história de sofrimento, uma infância terrível. E as pessoas vivem disso, por isso o aumento do quadro depressivo na Terra. E aí,
Se eu venho aqui e oro no altar, que o sangue de Jesus é poderoso, que o nome do Cristo vivo é poderoso para curar depressão, eu estou criando uma palavra positiva ou estou fazendo algo que não é bíblico? Querida igreja, a mentalidade do fim é dizer para você que o agora não é bom para você. A mentalidade do fim, a mentalidade do anticristo é dizer para você que você é um passado não resolvido, que a tua história não se resolve jamais, porque você vive dele, do passado. A mentalidade do fim é quando eu e você saímos de uma igreja e vamos para outra igreja, ou chegamos aqui e falamos assim, eu sofri muito na outra igreja, porque a outra igreja fez isso comigo, porque fulano de tal fez isso comigo. Isso não é algo bom. Tua fé pode estar bem firmada, mas a tua mentalidade, querido, está numa mentalidade totalmente fora das Escrituras Sagradas. Porque você está vivendo uma mentalidade de fuga. Não é para construir algo novo, é a mentalidade do fim. É só para você viver para o velho. Viva para o velho. E você se deprime. A igreja se deprime porque se ela não vive a profecia do hoje, se ela não vive o milagre do hoje, ela não tem perspectiva de destino. Ela não tem perspectiva de futuro. Ela tem uma vida paralisada em algo que foi bom no passado. Foi bom quando nós orávamos em línguas nos acampamentos. Foi bom quando eu caí na unção durante um culto. Mas o hoje você não quer fazer isso porque você acha que já passou. Porque nós achamos que já passou por conta da mentalidade do fim. Mentalidade de fuga é assim. Você foge da realidade do hoje. Você foge da responsabilidade do novo relacionamento que você tem hoje. Você foge daquilo que é para agora. Eu vou declarar hoje uma profecia, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Receba isso, é para hoje, é para agora. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo, igreja. E tudo se faz novo, que a novidade de Deus alcance você. Porque verdadeiramente Ele levou sobre si. Ai, que poder. Ai, que glória. Como nós precisamos glorificar mais. Existe uma outra mentalidade do fim. Mentalidade de ansiosa. Aquela mentalidade que deixa ansiosa. Que eu me preocupo tanto com as metas que eu preciso atingir. E olha que como pastores, às vezes a gente tem que lutar muito com isso. Porque às vezes a gente fica pensando, nossa, e como que nós vamos fazer se nós precisamos construir um templo? Ficamos ansiosos com aquilo. Querida igreja, às vezes nós nos envolvemos com a mentalidade do anticristo, que é uma mentalidade de ansiedade, pensando em coisas muito futuras. Coisas que ainda não existem. Porque o que nós temos é os gigantes de agora, as guerras de agora. E nós não lutamos as guerras de agora. Deixamos os gigantes de hoje e começamos a lutar por guerras que ainda não foram reveladas a nós. E começamos a querer derrubar gigantes que não são reais, que são uma ilusão dos nossos pensamentos. E na verdade, Deus está dizendo, eu tenho para vocês o agora. E o agora é esse gigante. Derrube esse. A mentalidade ansiosa do anticristo é fazer com que pessoas sejam consumidas pelas próprias batalhas e desafios. Fomos consumidos por elas. Fomos tomados por um excesso de futuro, por um excesso de coisas não reais. A
Acreditamos tanto que coisas catastróficas e ruins vão acontecer que passamos a ter medos e temores. Ficamos atribulados durante a noite pensando em algo que não aconteceu. Não descansamos. Não descansamos. Essa é uma mentalidade ansiosa. Eu não sei se você está assim. Mas, pastora, é uma doença. Tá, mas o nome de Jesus está aqui. Por que você não crê? O que eu tenho para agora? A graça poderosa de Cristo Jesus que me revela que o sangue foi vertido na cruz do Calvário e que verdadeiramente eu estou curado. Existe cura em mim. Existe cura em meu intelecto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, diz a palavra do Senhor. Por que Deus está dizendo isso? Porque Ele sabe que a mentalidade do fim é: anseiem as coisas para vocês, queiram ter mais. Vocês não são ninguém, vocês não têm nada. A mentalidade de um ansioso é: eu preciso viver o amanhã. Eu preciso viver coisas para frente. A ansiedade coloca a gente em um tempo que ainda não existe, igreja. Isso causa problema. Isso causa problema. Por isso que as tuas guerras de hoje, elas não estão sendo vencidas. Por isso as guerras atuais, elas têm te derrotado. Você está lutando guerras futuras e elas não são reais. E aí você se derrota no hoje. E você está envolvido numa mentalidade do fim. Uma mentalidade ansiosa. Então eu falei aqui de duas mentalidades até agora. A mentalidade de fuga, que é viver só no passado. A mentalidade de ansioso, que é viver o excesso de futuro. Eu falei que existe um hoje a ser vencido guerras. Mas existe uma terceira mentalidade do fim. E nós já falamos e já pregamos, o pastor Isaías é a temática preferida dele. É falar da mentalidade de escassez. Ah, querida igreja, a mentalidade de escassez, ela rouba de você a alegria. A mentalidade de escassez rouba de você a gratidão do hoje. A mentalidade de escassez é quando você olha as promessas, quando você olha as possibilidades e vê que te falta um monte de coisa. E aí você fica vivendo na vida na perspectiva do que te falta. E fica naquele pensamento escasso dizendo: me falta isso, me falta aquilo outro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro. Sabotamos a promessa de Deus a partir de uma falta. Eu não vivo a promessa de Deus porque eu acho que eu não sei pregar. Eu não vivo a promessa de Deus porque eu acho que eu não sou muito bom em oração. Eu não vivo a promessa de Deus porque me falta palavras. Eu não vivo a promessa de Deus porque me falta dinheiro. Eu não vivo a promessa de Deus porque me falta tempo. Ai, como eu queria ter mais tempo. Como eu queria ter mais tempo. E ficamos naquele pensamento do que tem nos faltado. Essa é a mentalidade do fim, de escassez. Tem me faltado algo. Eu não posso, eu não sei, não sou capaz. São essas falas que nós colocamos em nós. Mas a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 3, verso 20: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do tudo que pedimos, pensamos, mediante seu poder que atua em nós. Uau! Você é poderoso. Você pode tudo naquele que te fortalece, igreja. Você pode tudo naquele que tem todas as coisas.
Você pode todas as coisas no Criador do universo. Você não tem nada, mas Ele tem tudo. Você não é capaz, mas Ele é capaz de fazer coisas maiores e melhores. Que o Espírito de Deus ative a sua fé e tire de você toda a mentalidade de escassez. Você tem um Pai. Você tem um Pai. Não te falta nada. Não te falta nada. Querida igreja, eu quero falar de uma mentalidade redimida. Eu já preguei isso em outros tempos. Eu já falei sobre esse assunto em outras ministrações. Uma das coisas que eu mais gosto de falar é sobre o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, e também falar sobre batalha espiritual. Eu gosto muito dessa temática. E pensando nessas mentalidades do fim, eu vejo a importância de uma mentalidade redimida para a igreja. Uma mentalidade ao qual as coisas não são na nossa perspectiva de ver, mas na perspectiva de como Deus vê as coisas. Com o olhar de Deus e não com o meu. Quando eu penso assim, eu falo de fé. E por que a nossa fé se abala nos últimos dias? Porque a fé de muitos vai diminuir por justamente estarem envolvidos em pensamentos contrários às Escrituras Sagradas. Em uma mentalidade de fuga, em uma mentalidade ansiosa, em uma mentalidade de escassez. Porque aí você não vive os propósitos. Porque aí a igreja, ela retrocede e ela não avança. Mas a intenção do nosso Deus é mostrar para nós um escape. A intenção do nosso Deus é vivermos uma vida de sobrenatural. Igreja, como é importante nós buscarmos o céu. As coisas naturais, elas não vão ficar melhores se não houver sobrenatural. Sabe por que nós não vemos sinais? Porque nós estamos envolvidos em mentalidades erradas. Porque criticamos as igrejas. Porque criticamos uns aos outros, dizendo o que falta naquela e o que falta na nossa. Mentalidade de escassez. Dizendo, no passado, ao qual teve o grande avivamento, ao qual Billy Graham pregava, aquele tempo foi maravilhoso. Sim, igreja, histórico, poderoso. Mas existe para mim e para você o maior avivamento da história. Em meio a essa guerra na nossa mente, nós viveremos o maior avivamento em massa já vivido em outros tempos. Que privilégio! Que privilégio eu e você temos. Que privilégio. Queridos, o nosso Deus é o Deus do impossível. Entenda isso. O nosso Deus é o Deus do impossível. Por isso, cuide da sua mente. Cuide dela. Quando nós falamos de cuidado da mente, o que eu penso modela o que eu falo. O que eu falo modela e determina o que eu faço. E aquilo que eu faço constrói um hábito. E um hábito se torna e define um caráter. E caráter aponta para um destino. Entenda isso. Cuide da sua mente. Porque aqui começa todas as coisas. Aqui começa a batalha que define o que você vai falar. Que define o que você vai fazer depois que você falar. E define e constrói um hábito de vida, um jeito diferente de viver, um jeito de crente de viver. E esse hábito vai definir o caráter que você tem. E esse caráter vai dizer e vai apontar qual é o teu destino. Querida igreja, que você tenha compreensão que o teu destino
não é aqui na terra. Não é. Os teus pensamentos sejam pensamentos do alto e não da terra. Sejam pensamentos de poder, de graça, de abundância. Um presente poderoso em qual o Senhor está manifestando graça em nós. Está manifestando o seu amor. Abre a sua Bíblia, Romanos capítulo 12. Não tem como eu não citar Romanos hoje. Falar de batalha na mente é citar Romanos, não tem como. Falar de batalha espiritual é algo necessário. O apóstolo Paulo, ele deixa algo bem claro aqui para nós. Romanos capítulo 12, verso 1, está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querida igreja, você precisa se entregar para Jesus. E o apóstolo Paulo está dizendo para nós: vocês precisam entregar vocês de corpo inteiro. Vocês precisam ser sacrifício vivo. Entregue a sua vida para Jesus. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Ah, mas eu já aceitei Jesus. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Nós somos uma família e por conta dos vossos erros, eu e a igreja sofremos juntos. Ele está dizendo: entreguem as vossas vidas como sacrifício. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Aqui no nosso meio aconteça sinais, prodígios e maravilhas de um avivamento. De um avivamento. Deus, Ele não nos impõe a sermos irracionais. Ele está dizendo que a mente de vocês não seja essa mente do mundo. Ele está dizendo para mim e para você que eu e você seja capaz de raciocinarmos todo o culto. Vocês são criaturas racionais. Vocês são capazes de pensar e raciocinar o que é certo e o que é errado. Vocês são capazes de compreender no teu intelecto. Apresentem a Deus isso. Raciocinando as coisas. Saímos e voltamos dos cultos sem lembrar uma vírgula sequer que as escrituras disseram nos cultos que estivemos. Deus nos quer racionais. E o que o mundo quer? Ser escasso. Você cada vez mais pensando no seu passado. Você cada vez mais pensando num bom futuro que você poderia ter. Você gastando o seu tempo preocupado, por quê? O apóstolo Paulo está dizendo: o vosso culto seja racional. Esse é o culto racional. O que é um culto racional, pastora Débora? Aptos, prontos a dar razão. Eu dou razão ao Espírito. Eu dou razão ao Deus Todo-Poderoso. Eu dou glórias àquele que é o Deus que me faz raciocinar todas as coisas. Eu dou glórias àquele que me faz compreender sobre mim mesmo. Esse é um culto racional, igreja. Quando nós somos capazes de responder aquilo que nos fez pensar, o Espírito da verdade, aquilo que nos fez raciocinar.
Deus lida conosco como criaturas racionais. Entenda isso. Ele lida comigo, com você, como criaturas que são pensativas, mas que pensam das coisas do céu e não da terra. Que falam as coisas do céu e não da terra. Que têm hábitos do céu e não da terra. Tem um caráter do céu e não da terra, e que compreende um destino do céu sobre a mente deles. É sobre isso que o apóstolo está nos ensinando. Ele quer que sejamos assim, desta forma, deste formato. Por isso, eu estou dizendo para você, se entregue a Ele. Se entregue totalmente. Mas não ofereça o que o mundo oferece no altar do sacrifício do Senhor, que são gorduras, porque o sumo sacerdote não recebe esse tipo de coisa. Ele recebe cordeiro inteiro. Então é necessário que eu e você venhamos a nos tornar sacrifício vivo. Entrega tudo o que você tem, inclusive os teus maus pensamentos. Porque pensamentos são sentimentos que geram comportamentos. Nós sabemos quando alguém não está bem aqui, porque ela reflete aqui e automaticamente aqui. Mente deve ser renovada por Ele. Entenda isso, igreja. Os pensamentos corrigidos, a vontade submetida à vontade de Deus e os sentimentos tornados espirituais e celestiais. O culto de hoje é sobre isso. Uma nova mentalidade. Novo modo de pensar. Novo jeito de pensar. Mente é algo que faz a gente ser governado, não é? A mente, ela faz com que a gente haja, não é assim? E hoje o Espírito Santo está dizendo, vocês precisam renovar a mente de vocês, porque elas têm governado vocês. Porque a tua mente, ela tem trazido para você alguns enganos. Você tem agido do jeito errado. Mente renovada renova o homem por inteiro. Uma mente transformada transforma o homem por inteiro. Seu governo e as suas ações. Transformada quando está sendo renovada. Pastora Débora, qual é o inimigo dessa renovação? O apóstolo Paulo deixou bem claro aqui qual que é o inimigo. Qual que é o inimigo? Conformidade com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Então, qual que é o maior inimigo da tua mente? Ela não ser renovada é você se conformar. Não tem problema eu fazer isso. Não tem problema eu viver assim. Eu acho que o Espírito Santo não quer me tocar. Por que eu vou orar em línguas? Não é para mim. Mas por que eu vou pregar o Evangelho? Não precisa. Tem tanta gente que prega. Tem tanto obreiro que prega. Qual é o inimigo da renovação da sua mente? É justamente a conformidade com o mundo. É você seguir multidão para fazer o que é mal. Você seguir multidão para fazer aquilo que o anticristo quer. Mas, pastora, eu tenho muita amargura. Eu não consigo perdoar, querida igreja. Precisamos falar sobre perdão. Talvez em um próximo culto. Porque se você não perdoa aquele que te ofendeu, você está indo contra a cruz de Cristo.
E se você está indo contra o perdão maior de Cristo Jesus, você está fazendo parte da mentalidade do anticristo. Porque o perdão foi para todos. E você vai contra aquilo que Deus já perdoou. Essa é a mentalidade do fim. Uma inimizade uns com os outros. Ah, mas me faltou o amor do meu pai, eu não perdoo ele. Mas Jesus o perdoou na cruz do Calvário. Você está indo contra o quê? Contra a pessoa? Você está indo contra aquilo que Cristo já fez. Por isso que nós não recebemos o perdão. Porque não perdoamos uns aos outros. Não compreendemos o perdão. Qual é o grande efeito dessa renovação na minha mente e na sua mente? Ah, querida igreja, o efeito poderoso, pela qual eu e você devemos nos esforçar muito, mas vale a pena, vale muito a pena. A Bíblia diz que o grande efeito dessa renovação é para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Isso é poderoso. A renovação do pensamento é isso. É para você que venha viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E qual que é a vontade de Deus? Ah, igreja. A nossa própria santificação. A vontade de Deus é que eu e você sejamos santificados nele, no poder que há nele, no poder daquele que venceu a morte, ressuscitou e tirou a morte do nosso meio e declarou vida em nossos corações e retornará na terra para nos levar a viver eternamente com ele, porque ele é santo. Então, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor é nos santificar. Ele está renovando a minha mente e a sua mente nessa noite para dizer: eu sou santo. Sede santos como eu sou. É sobre isso. Ah, igreja, não adianta você dizer assim: eu sou filho. Somente isso, eu sou filho. Ficamos dizendo, eu sou filho. Ah, eu sou filho de Deus. Só que não adianta você dizer que você é filho e você não mover-se como filho. Não adianta nada dizer que é filho e não se mover como um filho de Deus. Não tem como. Igreja, não basta você ser livre. Não basta. Você precisa saber que é livre. Ou seja, tua mente, você precisa saber que você é livre. Não é dizer, eu sou livre. Não, é na sua mente dizer, eu sou livre. Eu não sou escravo. Sabe quem é, sabe o que pode. Guarda isso. Quem sabe quem é, sabe o que pode. Se eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei muito bem onde eu posso ir. Se eu sei que eu sou filho de Deus, mas assim no meu intelecto, que eu sou totalmente livre, eu sei que a liberdade do Evangelho me leva além daquilo que eu posso pensar ou imaginar. Porque existe poder naqueles que carregam a filiação do Deus Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso. Gálatas capítulo 4. Vamos finalizar essa celebração. Gálatas capítulo 4, verso 1 ao 5. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere a ser do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós,
quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A igreja. Mais uma vez, Paulo está nos instruindo. Nós precisamos viver uma nova mentalidade. Está dizendo assim, por mais que você seja filho, enquanto não tem maturidade, revelação no entendimento que você é filho, por mais que tenha direito de herança, por mais que você saiba que você é filho, não tem acesso a toda ela, você não tem acesso a toda a herança, porque ainda não entendeu no teu pensamento que você é filho. O que ele está dizendo? Nasceu filho, tem herança, você tem acesso ao trono do Pai, você tem liberdade de ir e entrar na casa do Pai, mas você vive como um menino. Você não vive as realidades de um herdeiro, você não vive as realidades de um filho maduro. Imaturo. Bate a cabeça em tudo, toma decisões erradas, escolhe coisas erradas. A nossa mentalidade coloca todas essas coisas no lugar quando ela é redimida. Igreja, quando você estiver com a mentalidade redimida, que eu creio que no final desse culto você vai estar com a mentalidade redimida, você possa olhar para o alto e ver que você tem acesso aos benefícios de Cristo Jesus. Foram adquiridos através da cruz do Calvário. Aí você para de pedir favor. Aí você para de desfrutar de pequenas coisas e passa a desfrutar da sua herança de filho. Entenda uma coisa, em Jesus você é abençoado. Entenda outra coisa, a presença que carrega em você, que está aí dentro de você, essa presença que está aí dentro de você, ela é capaz de abrir portas. Você já viu porta automática? Claro que já, né? Todo mundo já foi ao shopping. Sabe por que as portas automáticas elas abrem? Porque elas têm uma coisa chamada sensor de presença. Igreja, o que habita dentro de você é a presença do Todo-Poderoso que abre portas. Isso é poderoso. Você tem uma filiação e você é filho, herdeiro. Aonde você pisar, as portas são abertas, porque habita dentro de você a presença do Todo-Poderoso que dá ordem às coisas espirituais e portas são abertas por conta da presença, por conta do poder que habita em mim, em você. Você não pode ser menino por muito tempo. Deus é Deus. Deus é Deus. Se a mentalidade não estiver alinhada, vai ficar difícil, igreja. Vai ficar difícil. Se a tua mentalidade não estiver alinhada, vai ficar impossível as coisas. E aí você nunca vai ver possibilidades de melhoras. Querida igreja, não reduza Deus na perspectiva do que te falta, por favor. Não reduza nisso. O que te falta? Cura. Falta ela. Ela já foi dada em Cristo Jesus. O que você precisa fazer? Vem com a tua presença, aí dentro de você, presença que habita dentro de você, e deixa essa porta se abrir diante da revelação do Cristo Jesus. A cura é manifesta no tempo oportuno. O que tem te faltado é dinheiro? Ah, igreja, existe uma presença poderosa de alguém chamado Filho de Deus, do Todo-Poderoso, que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, que é consolo e graça que habita dentro de mim e de você, capaz de abrir portas de bonança.
Para com essa mentalidade de achar que isso é pensamento positivo ou pregação relacionada a coach. Isso não é. As Sagradas Escrituras diz que existe um poder que habita dentro de mim e de você. E esse poder é o Espírito Santo do Senhor que revela a mim todas as coisas. Você seja livre hoje, verdadeiramente livre. Olhando na perspectiva do céu e não da terra. Se a terra diz que não é bom, o Senhor diz que é bom. Ah, igreja do Senhor. Quando você não sabe quem você é, as coisas ficam muito ruins. Quando você não sabe quem você é, você perde tudo. Sabe por que a Eva perdeu tudo que ela tinha e que ela tinha, sabe o que era? A presença. Sabe por que ela perdeu? Porque ela desejou algo que ela já tinha dentro dela. Ela ser herdeira, que ela ser filha, que ela poder acessar o Pai todos os dias, tanto ela quanto Adão. Sabe por que ela perdeu tudo? Porque justamente desejou que ela entendeu errado, ao qual a mente dela foi enganada pelos dardos inflamados de Satanás. O espírito deste século está inflamando mentes nos últimos tempos para dizer que a igreja não é capaz, que a igreja é escassa, que a igreja é uma fugitiva, que a igreja ela é uma ansiedade estranha, esquisita. Satanás continua lançando dardos inflamados para que eu e você não venhamos a conquistar o que já é nosso. O que já é teu, igreja? Tudo. Nós temos tudo. Querida igreja, João Batista pensa. Hoje eu pensando sobre o batismo nas águas, me veio à mente ele. João Batista, dentro do ventre da mãe, ele recebe a revelação de quem era o Cristo. E ele é batizado com o Espírito Santo dentro do ventre da mãe dele, para ser o precursor, aquele que iria anunciar que Jesus, o Messias, viria na terra. E ele se torna um homem de deserto que anuncia que após ele viria o Salvador do mundo. E em um período da vida dele, João Batista, ele é preso. Passado-se um tempo na prisão, ele manda chamar um dos seus discípulos e ele chega, os discípulos falam assim, olha só a batalha na mente, e fala assim para os discípulos dele, olha, vai lá falar com Jesus, pergunta para ele se ele é o Messias mesmo. Igreja do Senhor, João Batista foi atacado na sua mente para ser enganado nos últimos dias da vida dele. Um homem que anunciou quem era o Messias, ele teve perturbação na mente, perguntou se de fato Jesus era o Messias. Então não ache você que você está livre de maus pensamentos, de questionamentos. Ele questionou, João Batista questionou. Por quê? Porque a única notícia que ele tinha era rumores do lado de fora. Quando nós enchemos a nossa mente de rumores do lado de fora, nós ficamos questionando se Jesus é o Messias, se Jesus é o enviado do Pai. Nós ficamos questionando as coisas que estão ao nosso redor, por conta dos ruídos que estão ao nosso redor. Questionamos por conta dos ruídos que estão ao nosso redor. Os ruídos ao redor podem roubar destino profético na minha vida e na sua vida. Como isso é sério. Como isso é sério. Mas preferimos ficar desigrejados. Não dê acesso na sua vida a quem não te dá destino. Entenda isso. Qualquer pensamento que não te dá um destino, foge dele. Qualquer relacionamento que não te dá um destino, foge dele. Foge dele.
que você era quando você foi chamado? Você se lembra? Quem você era quando você foi chamado? Poucos aqui eram sábios. Poucos aqui eram estudiosos. Poucos aqui eram sábios segundo os padrões desse mundo. Poucos aqui eram estudiosos segundo os padrões desse mundo. Se você quer viver hoje uma jornada de fé, você venha a ter a compreensão de que sua mente precisa ser renovada em Cristo Jesus. Que a proposta de Deus, ela é maior do que a proposta do mundo. E que os planos de Deus vai parecer loucura para o mundo. Porque é loucura tudo isso. Os padrões de Deus é diferente dos padrões terrenos. A forma de Deus, ela é diferente da forma que o mundo nos coloca. A fé é pensar o que Deus pensa. A fé é sentir o que Deus sente. A fé é enxergar o que Deus enxerga. A fé, ela é entender que tudo parece impossível, mas que para mim não existe impossibilidade, porque eu vivo debaixo da graça do Deus do impossível. Tudo é possível ao que crer. Isso é fé. Fé significa todas as coisas são possíveis.